Olha, gente, o médico doutor Marcelo Pinto de Amorim já está aqui com a gente. Muito obrigado por estar aqui no estúdio com a gente. Uma boa tarde para você, doutor. Boa tarde, Elber. Seja bem-vindo aí, ó. Obrigado. Tem uma multidão de gente aí mandando algumas perguntas, então nós vamos a elas, porque nós temos aí já mensagem e ó, o José Antônio mandou, doutor, ó, fiz uma cirurgia no coração, tomo 10 tipos de remédio e ando com fraqueza e tontura. Isso é normal? José, fraqueza e tontura não é normal para ninguém. Para alguém que já tem um problema cardíaco, já fez uma cirurgia, a gente precisa investigar um pouco mais. Então, o que eu sugiro? Sugiro que é importante voltar no seu cardiologista para a gente ter certeza que esses sintomas não estão relacionados com a doença cardíaca, porque eles podem estar relacionados com outros problemas também, tá certo? Até porque são 10 remédios e... Exato, pode ser efeito colateral de algum remédio, exato. Tudo isso é importante a gente ter certeza. Tá certo, temos a Adri aqui. Quando faço exercícios físicos, sinto pontadas no tórax. Me assusta pela intensidade. Devo procurar um cardiologista? Adri, pontada no peito é um dos sintomas que quem tem entupimento das artérias do coração pode ter. É claro que depende de uma série de outros fatores para a gente saber se essa dor no peito tem relação com o coração ou não. Então, mais uma vez, dor no peito não é brincadeira. Então, a gente precisa de passar no médico para ele fazer uma investigação dos seus sintomas, do seu histórico e talvez fazer alguns exames para ter certeza que isso não tem relação com problema cardíaco. Descartar qualquer possibilidade, né, de um problema cardíaco. A Sinara diz aqui, ó, exercícios de alta intensidade fazem mal para quem tem pressão alta? Sinara, os exercícios de alta intensidade, o que a gente chama de HIIT no inglês, eles, quando feitos por pessoas treinadas, eles podem inclusive fazer bem a quem tem pressão alta. O problema é que as pessoas pegam informação em mídias sociais, em outros canais de informação e não têm condicionamento físico, vão tentar fazer isso por conta própria. O doutor Google não tem essa especialidade, né? Ele normalmente dá informação, mas ele não cuida das intercorrências. Esse é o problema. Então, eu sugiro para a senhora que pode ser uma boa estratégia, mas que faça com um profissional, um educador físico, te orientando nessa estratégia. Tá certo, sempre tem que ter um especialista, a gente sempre fala aqui, vai fazer algo, tem pressão alta, tem qualquer situação, automedicação, todas essas situações, gente, a gente não recomenda, é um alerta, não faça isso, procure sempre um especialista. Por isso que nós trouxemos o aqui para esclarecer você, viu? Temos aqui a Amanda. Doutor, o que provoca a arritmia cardíaca? Amanda, a arritmia cardíaca é um assunto muito amplo dentro da cardiologia. A gente tem vários tipos de arritmia, alguns que são mais, que a gente chama de elas que podem matar e outras que normalmente causam mais sintomas. Então, várias coisas podem causar arritmia cardíaca. As pessoas podem nascer com algumas condições que geram uma arritmia cardíaca, mas a maioria das pessoas tem arritmias cardíacas por maus hábitos de saúde. E aí inclui excesso de peso, falta de atividade física, uma alimentação inadequada, muito estresse. Então, talvez esses sejam os principais fatores que levam à arritmia cardíaca. Tá certo, olha, temos aqui o Pedro. É verdade que o coração só dói quando a pessoa está tendo um infarto? Interessante, Pedro, porque de um modo geral, quando a gente tem dor no peito, a gente acha que está tendo um infarto, mas nem sempre é um infarto. A gente pode ter também inflamações ao redor do coração, o termo técnico para isso chama miocardite, que a inflamação por si também pode levar dor no peito. Certo. E até doenças não cardíacas, por exemplo, uma gastrite ou uma azia, que a gente pode sentir dor na região do tórax, do peito, pode levar dor no peito, mas nem ser uma doença cardíaca. Então, mais uma vez, é importante, se tem dor no peito, é importante ter certeza se é doença cardíaca ou não, se pode ser infarto ou não. Porque a gente tem que sempre lembrar que a doença cardíaca é a doença que mais mata no Brasil e no mundo. Tá aí. Ele perguntou se o coração só dói. O coração dói quando sente infarto. Pode até acontecer de ter infarto sem dor. Ah, entendi. Não tem infarto só quando dói. Entendi. Principalmente, por exemplo, pessoas diabéticas. A gente sabe que tem uma incidência maior de infartos sem dor. Ou existem outros sintomas de infarto. Agora, doutor, fala pra gente aqui... Para descobrir, por exemplo, né, às vezes o cara tem um histórico na família de problemas cardíacos, como eu posso identificar que
prever, vamos usar essa palavra, né? Que eu vou ter um infarto, que eu posso ter um infarto, mesmo eu tendo, porque a gente já teve esses dias um caso, né? De um homem subir no mirante e teve um infarto, mas era um cara que tinha uma boa alimentação, fazia exercícios físicos, tudo bem que o histórico da família, ou enfim, alguma coisa genética pode trazer isso. Mas como eu vou prever isso? Como eu cuido dessa situação? Legal, muito boa pergunta. Quando a gente pensa em infarto, a gente tem que pensar, primeiro, nossos hábitos de vida e, segundo, a nossa investigação, como a gente costuma chamar de check-up. Sim. Né? Eu costumo dizer que exames normais não querem dizer que eu não posso ter infarto. Tá? Exames normais dizem que eu ainda não tenho a doença. Certo. Então, um fator muito importante para a gente prever infarto é a gente melhorar os nossos hábitos de vida. Então, é importante a gente ter uma alimentação adequada, a gente ter um bom padrão de sono, a gente ter um peso adequado, porque a obesidade aumenta o risco cardíaco, não fumar, fazer atividade física regular. A gente sabe que também o manejo do estresse, porque eu digo que todo mundo tem estresse. Então, a gente não pode simplesmente falar assim, mas eu tenho uma vida muito estressada. Todo mundo tem. O importante é a gente aprender a manejar esse tipo de coisa. Certo. O que a gente pode fazer para minimizar o estresse? Talvez essas maneiras, melhorar os nossos hábitos e o nosso dia a dia, sem dúvida nenhuma, é a melhor maneira de prevenir infarto. E a questão genética, daí seria uma outra situação que A gente sabe que existe uma parcela pequena que tem uma origem familiar importante. Certo. Mas a gente sabe que mesmo aquela família onde todo mundo morre do coração, a gente sabe que a maioria dessas pessoas tem hábitos inadequados. Certo. Então não é uma coisa... Não a pode minoria correlacionar, né? tem relação com a genética. A grande maioria tem relação com os hábitos de vida. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente e esclarecer aí as dúvidas do povo e a minha também, que eu perguntei também, né? Tá certo. Obrigado Eu que agradeço e as aí. portas sempre estarão abertas aqui na NDTV para você. Agradeço, Elber. Obrigado abraço. pelas perguntas aí. Uma boa tarde. Boa tarde.